Uma ótima tarde a todos os amados e amadas do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos agora à nossa segunda parte da leitura de hoje, que está em Lucas capítulo 17. E você não vai se esquecendo aí, tá bom? De deixar seu like, de compartilhar aí com seus contatos a gloriosa palavra do Senhor. E você está no canal Príncipe da Paz. Acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te. Uma palavrinha difícil, né? Desarraiga-te. Ou seja, tira a si próprio as suas raízes aí do chão, do solo, né? Então, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe digas antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido. E depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto, amados, dos 10 leprosos, mostra-nos claramente que nem sempre recebemos a cura naquele momento em que pedimos a cura. Eles pediram a cura daquela enfermidade, mas o primeiro passo aqui foi obedecer a voz do Senhor. Vai e mostra-te ao sacerdote. E eles foram. E no caminho foram curados. Isto traz para nós, para os nossos dias. Nem sempre somos curados naquele momento que queremos, mas temos que mostrar frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de obediência, para depois recebermos a bênção que a gente tanto espera. A vinda súbita do reino de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse:
o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o verás. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em outra versão, amados, está escrito assim, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É óbvio que essas águias aqui não são essas águias, que no meu modo de pensar, não é aquela águia americana, nem tampouco outras águias aqui que existem no nosso continente, na nossa América, na América do Sul. Por quê? Porque não são aves de rapinas. Então, tudo indica que existem águias que são aves de rapina. Porque aqui o Senhor está dizendo, onde estiver o corpo, ou seja, um corpo morto, né? Aí se ajuntarão as águias. Por que a gente sabe que ele está falando de um corpo morto? Porque em outra tradução diz, porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então está mostrando para nós, quando o Senhor Jesus voltar na primeira fase para buscar a igreja vai sentir, mas não mau cheiro, vai sentir o bom cheiro de Cristo nas nuvens, e assim como ele fez uma comparação, uma analogia, assim como as águias, que são aves de rapinas, no caso, essas águias a que ele se refere, elas vão procurar um corpo, ou seja, um cadáver, para ali elas se alimentarem, nós vamos atrás do nosso corpo ressurreto, um corpo cheiroso que é o de Jesus, e vamos ao encontro dele. Está muito perto, amados, para esse dia acontecer. Então, quando Jesus disse assim, quando ouvidos de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glórias a Deus! Quem dera não precisássemos nem de terminar de ler a Bíblia esse ano, não é verdade, amados? Para estar com Ele eternamente nas bodas do Cordeiro e depois por toda a eternidade. Vão ser 7 anos de bodas do Cordeiro. Enquanto aqueles que não receberam Jesus ficaram aqui para a grande tribulação, nós estaremos 7 anos lá numa festinha de 7 anos, assentado à mesa junto de Jesus e ceando aquela ceia que ele
tanto sonhou em participar conosco. Aquele versículo quando ele diz: desejei muito estar convosco para comemorar essa Páscoa, né? Ele desejava ardentemente, porque era a última Páscoa e automaticamente a primeira Santa Ceia que ele passara a falar para os seus discípulos ali, que dali adiante não seria mais preciso comemorar a Páscoa, e sim a Santa Ceia. E todos os meses a gente pode comemorar a Santa Ceia, né, em memória do Senhor. Mas não com tristeza, mas com alegria, porque Ele ressuscitou e em breve estaremos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe, uma ótima tarde e quem sabe até a noite Jesus volta para nos buscar, não é verdade? Fica com Deus, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.